não encheu a sala. Eu queria agradecer. Bom, quem não me conhece ainda, meu nome é Lírio Schaeffer, e vou falar um pouco dos problemas da competitividade da indústria brasileira. Agradeço ao Udo por ter me convidado para participar aqui desse primeiro seminário. E eu acho que se encaixa um pouco bem, porque se a gente pensa, né, o Brasil é um dos maiores produtores de metais, detém as reservas de metais. E lá no final, né, na estampagem, nós somos extremamente ruins. Não conseguimos competir, nós ainda perdemos para o exterior. O pessoal consegue fazer mais barato, melhor qualidade e tudo. Por que acontece? Por que a nossa empresa não consegue desabrochar nessa área, né? Então eu vou comentar um pouco sobre esse tema. Mas eu queria também agradecer a Schuler aí por ter... Tem gente da Schuler já aqui ou não? Né? De estar apoiando. Agradecer ao Udo por ter essa ideia de fazer esse seminário de estampagem. Se a gente fica pensando, né, como é que pode um país que tem uma das maiores reservas de metais do mundo, nós temos o primeiro seminário, né? A gente tem alguns lá no sul, mas é uma falha que existe no Brasil. Eu sempre me lembro muito quando comecei a fazer engenharia, eu morava numa casa estudante lá em Porto Alegre. Aí, na época, tinha na casa estudante também pessoal da agronomia. E eu dizia, pessoal, naquela época, a Argentina produzia 10 vezes mais por metro quadrado que nós aqui no Brasil. E eu tinha já uma ideia na época que nós, com os metais, não se utilizavam ainda basicamente os metais, como quase que hoje, né? Nós exportamos quase tudo. Eu dizia para meus colegas da agronomia, o futuro do Brasil vai ser os metais. Esses grãos de soja que vocês estão querendo plantar aqui, não conseguem ganhar nem dos uruguaios, dos argentinos, pô. E nós ficamos parados no tempo e a agronomia está salvando esse país agora, né? Quem sabe um dia desses, alguém consegue pensar que também com os metais nós podemos ganhar muito mais do que está se ganhando hoje. Então eu queria falar um pouquinho isso, pensei Udo, que ia ter mais gente de indústria aí. Eu queria incomodar um pouquinho o pessoal da indústria. Aparentemente, acho que a maioria aqui é universitário. Como? Vai chegar via vídeo, já ainda bem. Você vai ser internacional. Eu vou parar aqui porque eu quero olhar também o que eu vou apresentar. Bom, então essa é a motivação principal. E me incomoda também algumas coisas que estão acontecendo em termos de Brasil, nessa nossa área, nessa área de conformação mecânica. Se a gente imagina, a conformação mecânica começou a ser estudado nas universidades no início de 1900. Aqui no Brasil, acho que a nossa turma lá nos anos 70, nós fomos os primeiros que começamos, e começamos praticamente nas universidades federais. Nas universidades particulares se ensina pouca conformação mecânica. Quando a gente observa, às vezes, o currículo nos cursos de mecânica e de metalurgia, onde essa disciplina faz parte, ela faz parte do processo de fabricação, junto com soldagem, com fundição, com não sei o quê. Quando, na verdade, essa tinha que ser a mais importante. Se soma tudo, né? Laminação, trefilação, forjamento, estampagem. Isso tinha que ser praticamente disciplinas de um ano inteiro. Nós tínhamos que ensinar. Tudo começa assim, tu primeiro ensina as pessoas e depois vai abrir firmas, né? Quando tu não ensina as pessoas, não tem jeito como abrir firmas. E isso um pouco também eu vou abordar dentro da estampagem. Nós também temos alguns problemas de falta de ensinamentos
para a população, para técnicos específicos para poderem atuar numa empresa onde, então, nós vamos produzir com mais qualidade, menor custo e maior quantidade e assim por diante, e poder também exportar. Essa é a ideia. Então, eu dividi mais ou menos a minha apresentação em duas partes, assim, umas considerações gerais, onde eu vou falar um pouquinho do que acontece com o nosso centro de pesquisa aqui, depois o problema do conhecimento que deve ser transferido, então, para as empresas. Eu vou falar um pouquinho dos métodos de cálculo, a montagem ferramental, o treinamento que é necessário para as pessoas que vão trabalhar nessa nossa área. Depois eu vou exemplificar. E por isso que eu gostaria, sim, e espero que o Udo tenha sucesso na transferência dele. Eu vou falar de coisas bastante simples, mas às vezes na indústria o pessoal não dá a devida importância e vai resolvendo os problemas na tentativa e erro. E isso demora tempo, né? E custa caro. E talvez seja essa uma das razões por que a gente não consegue competir. Bom, vamos começar um pouquinho. O centro de pesquisa, né? Por que, se a gente observa, eu tenho sempre muito como referência a Alemanha. Eu estudei lá, fiz doutorado lá, tenho cooperação durante 30 anos ou mais com eles, de projetos que a gente desenvolve em conjunto. Então, eu conheço muito bem a Alemanha e ela, na área de conformação, acho que é um dos países líderes no mundo. Então, dá para fazer bem uma comparação entre o como nós atuamos e como esse pessoal atua. Esse país que não tem matéria-prima, custo de mão de obra bastante alto, e nós não conseguimos competir com esse pessoal. Custo de energia mais caro que o nosso. Então, tem uma série de fatores que a gente ganha dos alemães e nós não conseguimos competir. E por que nós não conseguimos competir? Talvez algumas razões, então, eu vou tentar abordar aqui. E foi essas razões que eu fiz essas 4 frases aqui, né? São os países de baixo salário, porque eles também têm uma certa preocupação como competir. Às vezes, eles se preocupam com a gente, né? O salário aqui é baixo, a energia é baixa, a matéria-prima está aqui. Qualquer momento desses, quando a gente colocar isso aí como prioridade, nós podemos ganhar desses países, né? Então, essa preocupação é lá, mas a gente aqui tem que fazer alguma coisa também para poder melhorar. E daí vem a questão da interação da indústria com a universidade. É na universidade que está o centro de pesquisa, na universidade que a gente desenvolve as coisas e pode ajudar também as empresas. O Cécile já falou um pouco sobre isso. E, de um modo geral, aqui no Brasil, comparando de novo com a Alemanha, né, falta essa tradição. A tradição da indústria apostar no longo prazo e jogar junto com as universidades, no sentido de melhorar a formação de recursos humanos e também, aos poucos, ir desenvolvendo coisas que vão aparecer daqui a algum tempo. A indústria tem muita mentalidade de imediatismo, aí a gente perde um pouco, nós, da universidade, a gente perde um pouco esse apelo aí para a indústria. A indústria sempre diz que a gente demora, que a gente é muito burocrático e tal, mas essas coisas são assim também na Alemanha, só que o pessoal lá investem a longo prazo e começam com muito tempo investindo. Isso a nossa indústria aqui não faz. Se a gente imagina uma vez no Brasil, né,
começando aqui por Minas, tem mecânica e metalurgia aqui. Eu conheço bastante bem as federais, né? Não conheço as particulares, deve ter particulares muito bom também. Vai descendo, né? Rio de Janeiro tem pouco. Estou falando agora do que os centros de cooperação e centros de estudos que podem ajudar as indústrias. São Paulo, a USP, alguma coisa, Campinas tem também, né? Mas é muito pouco. Vai chegando agora no Sul, Paraná tem alguma coisa, no Rio Grande do Sul tem alguma coisa. Se a gente pega agora aquele paísinho que é a Alemanha, quase o tamanho do Rio Grande do Sul, a quantidade, se nós começamos a numerar agora esse centro de pesquisa, nós vamos contar nos dedos das mãos, né? Enquanto que na Alemanha tem 300. Então a gente observa um pouco onde é que está o foco. O foco dos alemães não é só a conformação, eles fazem as outras coisas também. Mas na conformação, nós perdemos muito por falta de incentivos aqui. E, bom, aí vem eu falei um pouco no começo, o problema da falta de cooperação, falta de tradição entre a indústria e a universidade. Eu jogo mais ou menos com 20, 30 orientandos na pós-graduação. Então, a gente dá aquela aula na graduação e depois, na pós-graduação, a gente vai fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado e vai, então, estudar algum problema mais a fundo e desenvolver aquele problema. Seguidamente, vou para casa de noite, mas por que eu vou dar para esse cara que está entrando agora na pós-graduação? Mas que isso? Né? Eu tenho que imaginar um tema para o meu aluno desenvolver. Como se a indústria aqui tivesse resolvido todos os problemas. A indústria não tem problema. A indústria não vem lá para mim e diz assim, ó, aqui está a minha lista. O que você precisa fazer aqui na universidade? Daí o povo brasileiro me paga com o dinheiro da própria indústria e eu fico fazendo pesquisa para quem? Para mim. Eu penso, interessante, bonito esse negócio, vou fazer isso aí. É uma pena isso, porque a gente fica perdendo tempo. Na Alemanha quase é impossível de se imaginar uma coisa dessa. É muito difícil, inclusive, trabalhar com os alemães, fazer cooperação, porque tudo lá é segredo. Nós vamos desenvolver um projeto conjunto, ele certamente tem aquele assunto vinculado a alguma empresa. Então, e aqui não podemos falar tudo, fazer tudo, mostrar tudo para eles que a gente faz. Não tem nenhuma indústria quase atrás. E isso mostra um pouco a nossa deficiência em relação a alguma coisa muito séria, que é o know-how da indústria, o know-how que nós teríamos que desenvolver para a indústria. Isso incomoda um pouco. E outra coisa, terminando esse bloco aqui, é que eu observei também bastante na Alemanha, nos seminários, nas conferências, vinham os donos das empresas. Aqui não, o dono da empresa não vem. Às vezes vem um gerente e depois o pessoal manda os técnicos. E isso, de novo, faz com que falta crítica. Falta uma crítica dos empresários, dizer, o que vocês estão fazendo aí não nos ajuda, pô. Tem que fazer outra coisa. Então, nós ficamos sem informação e os empresários também não nos dão informações. Esse é um problema sério. Bom, outra coisa que eu sinto também bastante no meu dia a dia lá na universidade é a questão do conhecimento dos técnicos, né? E no Brasil, como é que eu vejo isso? O pessoal da indústria vem assistir meus treinamentos que eu tenho lá. O pessoal da indústria vem, às vezes, solicitar serviços. Algumas vezes a gente tem alguns trabalhos
projetos bons para a indústria. Um exemplo bom que a gente fez recentemente, chapa grossa, a Randon é uma firma que faz os reboques para caminhão. A Randon fazia os eixos traseiros com aço maciço, até que eles passaram para o tubo, bem mais leve. De repente, alguém imaginou que esse tubo não precisava ser comprado aqui de Minas. Podia fazer o tubo lá, dobrado. Bom, daí uma chapa de 12 milímetros, a Randon precisou fazer conformação. Dobrar essa chapa, fazer o tubo. Depois tinha uma extrusão nas pontas, mas isso era insignificante. Aí, esse foi um belo exemplo recente que a indústria veio para a universidade. Claro que nós nos apoiamos bastante na simulação. A simulação computacional daí ajudou a gente bastante a resolver esse problema. E nesse meio tempo a gente também começa a conhecer os problemas da indústria, né? O problema da tensão de tração. O cara da indústria, tensão já é um problema. Agora, tem compressão, tem tração, o que isso aí vai afetar o nosso produto? E muitas vezes um novo projeto, uma nova fabricação de uma nova peça está sendo apoiada num sucesso em que questões bem pequenas, tipo essas deformações, tensões, velocidade de deformação, devem ser bem determinadas e especificadas para que a peça saia com qualidade. Bom, então, falta cursos, né? Treinamento desse pessoal. Quase todas as pessoas que vão trabalhar na indústria são ensinadas na indústria. E não nas escolas, mas que isso, né? A indústria está aí para produzir e não para ensinar o pessoal. Outro exemplo, aqui, por exemplo, a fabricação de matrizes. Aqui tem cálculos para se fazer, então tem que se conhecer. Né? Essa aqui é aquela pecinha, não saiu bem aqui, mas é aquele símbolozinho da Toyota no início. Né? Uma peça extremamente simples. Tenho quase certeza que um projeto de uma peça extremamente simples dessa é feito no exterior. Talvez agora, com o surgimento da simulação e ensinando o pessoal, se consiga fazer isso aqui. Matrizes, fabricação de matrizes, né? Nós não sabemos fazer matriz aqui. Essa pecinha pequena aqui, uma firma de 2.000 funcionários lá no Rio Grande do Sul. Aqui está mostrando 5 etapas, né? Mas aqui tem a etapa ainda da pré-forma e tem a etapa final aqui de corte da peça. Os caras ainda não fazem simulação. Imagina o tempo que eles levaram, e que estão levando ainda, né? Tanto é que hoje nós estamos fazendo uma dissertação de mestrado em cima dessa peça. Sem simulação, como é que tu vai definir a pré-forma desse bicho aí? Sem simulação, como é que tu vai definir com quantas etapas tu tem que fazer isso? Por que não está fazendo numa etapa só? E o cara fica lá bem. E nós temos uma sorte, o empresário brasileiro também tem uma sorte muito grande, que ele joga sozinho aqui, ele não tem muita competição, não tem muito concorrente. E principalmente concorrente de fora. Acho que o Bolsonaro tinha que fazer o que o Collor fez na época, abrir o mercado. Daí o empresário brasileiro tem que pensar, ou tu fecha, ou tu vai começar a ser competitivo no mundo, não só aqui dentro, protegido. Né? Então, as firmas trabalham hoje de uma forma extremamente não econômica e conseguem ganhar muito dinheiro. Então, esse é um dos grandes problemas, né? Da gente, como solucionar a formação de gente nessa área. Abriram
lá no Rio Grande do Sul, 28, IFE, Institutos Federais. Tem no Brasil inteiro, né? Ninguém faz estampagem. Então, temos uma deficiência grande. O técnico que vai trabalhar nas prensas, né? Onde é que é formado esse camarada? Onde é que tem escola para isso? No Brasil. Tinha que ter em todos os estados, às vezes até tem lá em São Paulo, não sei onde, não sei se aqui em Minas tem. Na Alemanha, quando eu comecei a pensar nesse assunto, eu digo, sou empresário na Alemanha, eu preciso treinar uma pessoa. Aí eu entrei no Google lá deles, mas foi de primeira. Eu achei essa empresa aqui, na verdade é uma escola, que treina só esse tipo de gente. No Brasil eu não achei. Então, como é que nós vamos ter uma competitividade internacional sem começar por aí? Onde é que essas pessoas são formadas? Aí tu diz, de repente o analfabeto pode, né? Os 14 milhões de desempregados, vamos botar a trabalhar aí. Você não consegue produzir com eficiência. E aí nós perdemos muito, né? E não tem ninguém pensando em resolver esse problema no Brasil, isso que mais preocupa. Daí vem, por último, a simulação. Tem... A simulação aparece nos nossos seminários lá, aparece aqui também tem bastante. MSC, está aí? Então, a simulação está mais adiantada do que a indústria. Se a grande parte das indústrias desejarem no projeto de suas peças usar a simulação, o que deveriam fazer, né? Quem contratar? Tem que contratar direto o vendedor de software. Não tem gente, não tem escolas que formam esse pessoal. Tá, um que outro lá se forma, um mestrado aqui, um mestrando lá, um doutorando lá, vai se formando. Mas não é um troço sistêmico de uma coisa vital para as indústrias brasileiras, a formação de gente. Daí vocês poderiam vender mais software, né? Se tivesse bastante gente lá para trás. Porque tu tem que gastar o mesmo valor do software para investir no ensinamento de uma pessoa. A indústria não consegue fazer isso. Isso devia ser feito já nas escolas. E os sindicatos e os empresários que deveriam estar sabendo que hoje uma empresa não pode mais trabalhar sem simulação computacional, tia. Eles tinham que se unir e fazer. Né? Todo mundo tem escola para tudo aqui, de Google e não sei mais o que, na área de informática, e nessa nossa área é bem precário. Exemplo recente de uma firma também, mais ou menos 2.000 funcionários lá no Rio Grande do Sul, Sonopoldo, apareceu com uma peça dessa aqui. Aí o que tem a peça? Trinquinha ali, enrugamento ali, uma peça feita em 4 estágios. Produção para GM, lotes de mais ou menos 2.000 peças, e a firma trabalha tendo lotes de 2.000 peças com 800 peças jogadas no lixo. Volta para o Gerdau. E às vezes não, às vezes dá 4. Mas às vezes tem lote de 800 peças, vai para o lixo. E o camarada ganha dinheiro, tia. E eles convivem com isso. E essa não é uma peça simples. Claro que a simulação vai resolver isso aí, mas eu tentei me pegar pessoal da simulação, software que custa caro, e daí faço o orçamento para eles, os caras, muito caro, não sei o quê. Eles continuam trabalhando, fazendo 800 peças para o lixo. E além do mais, o projeto dessa peça foi feito em São Paulo. Não sei se com engenheiros, com técnicos que têm conhecimento de simulação. Feito a simulação, quantas etapas tem que fazer,
Aí vai para a Coreia do Sul para eles fazerem a matriz. Tá, daí a coisa volta, o cara bota lá na máquina e não funciona. O que está errado? Software, ou a simulação, o matrizeiro lá que não poliu direito, não... sei lá. Então, a dificuldade, nós produzimos aqui... É um milagre o que a nossa indústria consegue fazer, né? Como é que eles conseguem produzir um automóvel? Claro, ainda continua sendo um dos automóveis mais caros do mundo, mas se a gente, na universidade, a gente olhando assim, a forma como as coisas são feitas, e a nossa indústria ganha dinheiro, o industriário que produz essas peças ganha dinheiro, e o camarada não sabe o que é tensão de escoamento. Os engenheiros que vieram trazer essa peça para nós, eu perguntei, bom, a primeira coisa que eu preciso eu preciso do certificado de qualidade, vocês sabem, vocês recebem. Eu quero saber a tensão de escoamento, tensão máxima e o alongamento desse material. Os caras não sabiam. Para que serve isso? É só para eles manterem uma certa qualidade no material que eles recebem. Mas a nível de conhecimento técnico dentro da empresa, para que serve isso? Os caras não sabiam. Claro, não faz simulação, não faz nenhum tipo de cálculo. Para que tensão de escoamento? Então, e é interessante que aí a gente podia ajudar muito. Mas não é muito caro e tal, e não funciona. Bom, daí eu comecei também queria mostrar alguns e espero que também a indústria veja isso, né? Eu queria mostrar alguns aspectos metalúrgicos, alguns aspectos mecânicos, algum problema dos parâmetros, que esse pessoal da indústria teria que conhecer, pô. Então, eu estou mostrando aqui, nesse quadro, aqui no primeiro, por exemplo, aliás, todos eles tratam da relação da variação da tensão de escoamento, da tensão máxima e do alongamento, em função de alguns parâmetros que eu vou comentar. Aqui, por exemplo, nesse primeiro, mostra o efeito do silício, manganês e fósforo e mais outros elementos nessa mesma linha, na variação da tensão de escoamento, da tensão máxima e do alongamento. O alongamento é importante, né? Porque quanto maior o alongamento, menos possibilidades tem de dar defeitos. Melhor a chapa se deixa deformar. E se o técnico lá que está estampando sabe, o silício está alto, o manganês está alto, o fósforo está alto, se ele sabe do efeito desses elementos, ele pode conversar com o fornecedor de chapa dele e dizer, pô, baixa um pouco o fósforo, baixa um pouco o manganês. E esse diálogo não existe. Me lembro, por exemplo, na época em que a Tramontina começou a fazer as pias tampadas, pias de cuba dupla. Compraram a prensa da Itália, a chapa vinha da Itália, o projeto das matrizes foram feitos na Itália, e o engenheiro brasileiro, bastava ele apertar o botão, botar a chapa lá e apertar o botão. A chapa saía uma beleza, que estavam ganhando dinheiro. Aí surgiu, na época, aqui em Minas, era a Perão, hoje, eu acho que, não sei quem que era na época, chapa brasileira. Aí o engenheiro, não funcionou. Aí não tinha jeito de eles resolver esse problema. Chamaram o pessoal a Cesita era na época, acho, que foram fazer chapa de inox. E chamaram o pessoal da Cesita, problema de projeto, vocês. Os caras, não, mas o problema era a chapa. Aí nós começamos a fazer um projeto em conjunto com eles. Daí veio um grupo da Tramontina, lá na universidade, veio o grupo da Cesita, e nós começamos a falar de estampagem. Que é esse bicho? Que tipo de problemas, que tipo de parâmetros tem que ser observados para que aquelas pias de cuba dupla saem com chapa brasileira, pô.
dentro de um projeto que foi feito na Itália, mas tudo bem. E aí a gente começou a ensaiar isso. E aí a gente viu que como falta no Brasil a conversa entre o usuário, o que estampa, e o que produz a chapa. Muito pouco diálogo. Primeiro porque o que estampa, o que produz a chapa, ele não tem o dia a dia do procedimento da produção. O cara da produção, se ele não tem conhecimento de coisas significativas, que nem eu vou falar agora aqui rapidamente, ele não tem como acionar o cara da chapa para ele fazer uma chapa que ele precisa, ou que seja bem boa para ele. Então, esse é o efeito de alguns elementos de liga não, da composição. O efeito da deformação a frio, né? Já o Célio um pouco falou, né, o alongamento, quanto mais deformação a frio, daí tem aquele detalhe também do skin pass e tal, a deformação a frio, ela altera bastante também o alongamento, que é um dos parâmetros bastante importantes na estampagem depois. E o efeito também sobre a tensão de escoamento e a tensão máxima, né? Quanto maior, aqui está esquemático, né? Mas quanto maior é a deformação a frio, mais vai se aproximando a tensão de escoamento da tensão máxima. E isso pode ser um problema muitas vezes. O tamanho de grão, nós vamos ainda falar um pouco do tamanho de grão. O tamanho de grão aqui parece que está afetando pouco o alongamento. Está afetando mais a tensão de escoamento e levemente a tensão máxima. Aí vem as ligas, né? Nióbio, titânio. O nióbio, que o César falou lá para resolver o problema de envelhecimento e outras coisas que também é benéfico. São produtos que se introduz na chapa, caros, e tem que contar com isso, né? Quanto mais nióbio, quanto mais titânio, o alongamento vai para o brejo. A estampabilidade cai. A quantidade de martensita da microestrutura, de velocidade, como se tem vários tipos de prensa, né? As velocidades afetam também, e nós temos que contar que o alongamento nem tanto, mas principalmente o efeito nas tensões de escoamento e na tensão máxima. Daí está relacionado também bastante com a força que vai ser necessária para deformar e também a estampabilidade. Anisotropia. Anisotropia. O que interessa a anisotropia para o cara que está estampando? Anisotropia, só para... Eu tenho tempo. Aliás, eu me preparei para falar 20 minutos, imagina como eu estaria correndo aqui. Agora, vendo a apresentação do setting, didática, bonita, com calma, eu não consigo ir tão devagar, mas tudo bem, estou tentando desacelerar. A anisotropia é a deformação. Imagina-se um corpo de prova, que o César tão bem bonito mostrou no slide dele, um corpo de prova na tração, nós temos a largura e a espessura. Então, a anisotropia é a relação entre a deformação da largura durante o ensaio, dividido pela deformação na espessura da chapa. Então, quanto mais alto, quanto maior esse número de anisotropia, sem falar agora que uma chapa, o ideal seria a chapa quando sai da laminação, evidentemente que na direção da laminação, as tiras, a fibragem, faz com que a chapa, de um modo geral, saia não tanto isotrópica. Então, ela tem, nas diversas direções delas, diferentes propriedades mecânicas. Bom, então, em relação à anisotropia... desculpe, esqueci de botar no modo mesmo. Puxa vida, não consigo agora. Ver se eu consigo. Joga no lixo por enquanto. Então, a anisotropia é a relação entre a deformação na largura pela espessura. E então a gente quer um número alto.
Então, a deformação nos ensaios, a deformação na largura tem que ser grande e o mínimo possível na espessura. Essa chapa vai nos dar uma boa estampabilidade, porque nós vamos ter um índice de anisotropia alto. Então, é um fator importante. Agora, o que ainda a gente pode fazer para que a mesma chapa, que tem um índice de anisotropia, sei lá, 2,2, aumente um pouquinho mais isso ainda? Ou o que nós temos que cuidar para que não caia mais esse índice? Então, só alguns exemplos que o pessoal da indústria não cuida. Por exemplo, a temperatura de saída da laminação. A temperatura de saída da laminação, a chapa sai quente e depois sofre lá os chuveirinhos e refrigeração. Então, quanto maior essa temperatura de laminação, em princípio, nós conseguimos aumentar o fator de anisotropia. Vai afetar outras coisas? Talvez possa afetar outras coisas. Temperatura de bobinamento. Então, a temperatura de saída de laminação pode afetar a temperatura de bobinamento também. Mas a temperatura de bobinamento da chapa é extremamente importante. Aqui tem um exemplo que eu peguei na literatura alemã, de um ST14. Nesse caso, em 1873, há uma queda brusca, ou seja, a chapa passa pelos chuveirinhos e começa a ser embobinado e nessa temperatura, vamos supor, a 800 Kelvin. Então, vai dar um índice de anisotropia bom, alto. Passa no chuveirinho, esfria demais e daí ela é embobinada. Vai dar um índice de anisotropia baixo. Então, isso aí não tem nada a ver com a composição química, é só processo de saída da laminação. A deformação a frio afeta também, né? E daí, claro que se o Rio Grande do Sul recebe a chapa aqui de Minas com 5 milímetros de espessura e o cliente lá quer 1 milímetro, então a Panatlântica, nossa empresa que retrabalha a chapa lá, ela tem que laminar até X deformação, depende a bitola que o cliente deseja, ela tem que fazer um recozimento intermediário e depois fazer a laminação final até chegar na espessura da chapa que o camarada quer. Mas ali tem tanto know-how de temperatura de recozimento, essa temperatura intermediária que eles têm que fazer, e tempo de recozimento, ambos têm efeito, né? Então, aqui só está mostrando o efeito da temperatura do grau de deformação final, né? Que é aquela o recozimento apaga tudo e depois do recozimento eles laminam e entregam a chapa para o cliente. Eles podem entregar a chapa com o skin pass, que o César falou, só para não ter mais as bandas de líderes, ou pode entregar com grandes deformações também. Se esses dois camaradas, o usuário e o cara da laminação lá, a Panatlântica nunca precisou vir num curso meu lá. O cliente que diz que se está boa a chapa ou não está boa a chapa. E eles são normalmente os únicos que entregam lá. E o cara da estamparia que tem que se virar, pô. Se a chapa não está boa, ele vai comprar de outro, sei lá o que ele vai fazer, mas o ataque na área de engenharia sempre é muito fraco. E a gente sabe isso porque seguidamente eles vêm correndo lá na universidade para resolver um problema até ontem, né, de uma coisa que às vezes é extremamente simples de se resolver e outras vezes é complicado. Bom, a temperatura de recozimento afeta a anisotropia. Porque eu falei anisotropia, que é bom ter esse número alto, tá? Mas a anisotropia também está vinculado, se vocês se lembram, a curva de escoamento ela pode ser descrita por uma equação matemática, C vezes φ na N, C vezes deformação na N, e esse N é índice de incremento. O índice da anisotropia está vinculado, o N também, esse índice de encruamento também está vinculado ao índice de anisotropia.
Então, as coisas estão entrelaçadas e tu pode melhorar uma e automaticamente melhorar a outra, ou vice-versa. Bom, continuando. Taxa de aquecimento, né? Rapidez com que se aquece. Conteúdo de alumínio. Então, são aquelas pitadas de novo, se bota alumínio para acalmar, para fazer não sei o que no aço. E tudo tem um ótimo. As indústrias estão trabalhando junto com as nossas estampagens para determinar qual é a quantidade boa de alumínio que tem que botar na chapa. Aquilo vai de qualquer jeito. Nós não podemos competir desse jeito. O oxigênio. Então, tem várias coisas só nessa pequenininha coisa que chama índice de anisotropia, que talvez a gente aprende normalmente na escola em 5 minutos. E daí o engenheiro sai para a produção. Outro problema, as tensões, né? Me lembro. Aqui eu estou mostrando até o meu... Né, fiz essa apresentação junto com o Bruno, que me ajudou, e é com o autor também. Eu disse para ele que eu quero ver o efeito das tensões numa peça mais ou menos plana, uma baixela, assim, tipo assim, e uma peça com estampagem profunda. Mas aí ele não entendeu bem, mas eu vou tentar explicar. Então, o que eu mostro aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, ele mostrou o resultado da simulação, ele mostrou as tensões equivalentes, que daí é como se fosse uma média, né? Porque nós temos, vamos pegar a mais fácil de ver, aqui, por exemplo, na estampagem profunda, nós vamos ter tensão radial, tensões radial, no corpo da peça, aqui nós vamos ter tensão circunferencial e na espessura que praticamente é zero, não tem tensão ali. Já diferentemente na hora que o material está embaixo do prensa-chapa, né? Do prensa-chapa, daí a gente tem as tensões do prensa-chapa, tem a tensão radial e tem a tensão circunferencial. É fácil de ver isso. Aqui, por exemplo, no copinho esse, nós tivemos um caso da Tramontina. A Tramontina fazia milhares de panelas de aço inoxidável. No meio da panela saía uma lista azul. Aí eles botavam a panela na exposição e aquela mancha azul no meio. Não podia, né? Pô, o óxido tem que ser igual de cima a baixo. Aí nós começamos um pouco a estudar também, daí tem que ir a esse nível de tensões. Então é importante, né? Tensões. Quais são as tensões que ocorrem na estampagem? O que aquelas tensões podem causar? Se tu não tem conhecimento disso, está fazendo um negócio no escuro, na tentativa e erro. Dá também. O problema das deformações, né? As deformações é muito bonito, porque a indústria automobilística usa muito isso aí, né? Então, antes, a nível de projeto, quando se faz simulação, a gente pode ver como é que está a distribuição das deformações. Quando a peça é feita, a primeira peça é feita, tu tem que respeitar que em nenhum lugar a peça ficou muito fina. Então, aí se usa muito esse sistema e usa uma coisa muito simples, que é a lei da constante de volume. Ou seja, se nós tivermos círculos aí, esses círculos vão se transformar em elipse. Então, eu tenho um eixo da elipse que vai dar uma deformação num sentido, no outro eixo eu tenho a deformação que vai dar no outro sentido, e a terceira deformação é na espessura. Então, se eu consigo, e hoje tem firmas que vendem software específico para fazer essa captação das deformações que ocorreu numa peça toda, aí na digitalização das elipses, eles conseguem determinar o φ1 e o φ2. E depois, com essa simples coisa chamada lei da constante de volume, consegue determinar, calcular, o computador faz isso naturalmente, calcula na deformação na espessura, a deformação da espessura vem do logaritmo da espessura inicial e da espessura final, e tu consegue calcular a espessura final em qualquer lugar.
E o computador mostra, claro, isso aí tudo está automatizado. Mas isso é uma coisa simples, do ponto de vista de engenharia, simples. E a gente vê que o pessoal fica horrorizado quando a gente começa a falar, a deformação tem que calcular por logaritmo. Que isso? Né? A indústria não consegue. Outra coisa que está aparecendo agora mais, até então, um parâmetro chamado velocidade de deformação, que os mineiros aqui certamente chamam de taxa. Eu odeio essa palavra taxa. A definição é a variação da deformação com o tempo, e eu chamo de velocidade de deformação. Esse parâmetro, ele é frio, a gente tem observado também que ele tem um certo efeito de ser causa de alguns problemas, mas mais agora na deformação a quente, na estampagem a quente, que está vindo para solucionar o problema da estampagem de aços de alta resistência. Então, bom, isso em relação às deformações. Em relação à curva de engenharia e a curva de escoamento, é outro problema. São parâmetros extremamente simples, mas tem uma confusão tão grande na indústria que eu fico às vezes impressionado que o pessoal acha que pode produzir e fazer qualidade e preço baixo sem saber a diferença entre essas duas curvas. Pô. Essa curva foi a curva que o Setlin falou. Na saída de tração, mede a força, divide pela área inicial, tem a tensão, mede o deslocamento, divide pelo comprimento inicial, e tu tem a curva de engenharia. Aqui todos são os mesmos materiais. Aqui está um alumínio, aqui está um aço muito utilizado na estampagem, um DC5, e aqui está um outro aço. Não sei o que quer dizer. Então, a única diferença é que essa tensão aqui, que eu uso o símbolo dos alemães do KF, ela é aquela força que o Setlin mostrou lá, que aqui divide pela área inicial, aqui divide pela área instantânea, porque se a gente imagina um corpo de prova sendo tracionado, a área instantânea vai mudando. Então, a única diferença é que o KF é a área instantânea. E a deformação não é mais calculada como sendo o deslocamento dividido pelo comprimento inicial. É o logaritmo aqui. Então, as curvas se modificam um pouco, né? Aí vem as questões interessantes, né? Um problema também que a gente teve agora recentemente, a firma veio lá com uma peça complicada, certificado de qualidade do fornecedor, daí eu escrevi para o fornecedor da chapa, grande, maior do Brasil, digo, me manda a curva de escoamento. O camarada fez um ensaio de tração, a usina fornecedora chapa. Imagina para o pessoal da simulação. Me mandou a curva chamada de escoamento, curva verdadeira, e ela caía. Eu respondi para o cara do controle de qualidade lá, dizendo aqui, olha, essa curva de vocês aqui, tu não pode fornecer para a indústria essa curva aí, ela está errada. A curva verdadeira nunca, jamais ela pode cair, porque ela mostra quanto o material aumenta a tensão de escoamento dele à medida que ele vai sendo encruado. Não pode nunca cair. Ele mandou as tabelas. Olha aqui minha tabela. Está tudo aqui registrado. Claro, o cara fez o ensaio, ele fez o maior fornecedor de chapa do Brasil. Ele fez a curva verdadeira, pegou todos os dados aqui da força que você falou, fez a constância de volume, que vale só até a tensão máxima, e a partir dali não vale mais, tu não pode mais dividir, fazer a constância de volume, depois que começa a dar o pescoço, aqui começa a dar o pescoço, né? Sei lá, que 0,2, aqui mais ou menos aqui começa a dar o pescoço. A partir dali, tu não pode mais usar a constante de volume para calcular a área instantânea, para fazer essa curva. E uma das maiores fornecedoras de aço do Brasil me dá uma curva de escoamento completamente furada. Se vai fazer a simulação não funciona. Vai dizer, ó, joga fora esse software. Paguei caro e não funciona.
Então, há essa... Por que o camarada lá da firma que fornece a chapa se chocou com esse problema? Porque as indústrias não constantemente não estão pedindo para ele esses problemas. Ninguém pede curva de escoamento. Bom, outro problema, o atrito, né? Principalmente para a simulação, o atrito, simbolicamente sendo representado aqui na zona onde entra na matriz, a chapa entra na matriz, nós temos então essa força. Essa força ocasionada pela prensa-chapa e essa força aqui oriunda do punção que está penetrando. Simbolicamente, a nossa máquina, para determinar o coeficiente de atrito, tem esse aspecto. Nós temos uma força que nós medimos aqui, temos uma força que nós medimos aqui, que faz a função da força do prensa-chapas, temos um ângulo e pronto, determinamos o coeficiente de atrito. E esse coeficiente de atrito daí pode ser usado em função de vários lubrificantes, e daí usar na simulação. Me surpreendeu, no mês passado, eu vi uma apresentação em Caxias, do pessoal de moldes e matrizes. A Bruning é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, com também uns 2.000 funcionários, mais ou menos, que tem software, deve ter software vocês, eu acho. Tem software, simula, e tem que ter coeficiente de atrito. Não tem banco de dados para o óleo que eles usam lá como lubrificante. Tem um banco de dados que tu pode pegar lá, o coeficiente de atrito. Daí eles fizeram uma máquina, daí eles vieram lá, tentaram ver a nossa máquina, daí acharam meio complicado, eles fizeram uma máquina para determinar o coeficiente de atrito. Uma empresa. E eles, então, hoje, eles determinam o coeficiente de atrito deles, para aquela chapa deles, para os óleos lubrificantes deles, e eles determinam o seu próprio lubrificante. E tem funcionado bem, claro, porque eles têm feito experiência e ajustes, etc. Então, eles têm conseguido determinar. Mas quantas empresas no Brasil se preocupam com isso? Os nossos clientes, né? Como? Os nossos clientes, ela foi a estampagem a quente, só para ir finalizando. Eu estou quase no final. Estampagem a quente. Então, ali eu estou representando mais ou menos a chapa, encostando, não encostando, no lado esquerdo, talvez encostando em alguns lugares na matriz, porque na estampagem a quente, a questão é esfriar a chapa, que está em 900, 950 graus, rapidamente, para ter uma estrutura martensítica e ter daí 2.000 megapascal de resistência. Então, a chapa tem que ser esfriada rapidamente. Tudo bem. Imagina isso, as matrizes frias sendo refrigeradas à água, a chapa lá dentro e as matrizes encostando, beleza, vai esfriar. Só que durante o processo de conformação, durante o processo de estampagem, vai ter zonas de contato e zonas sem contato. As zonas sem contato estão a 900 graus. E aqui tem um exemplo de um processo convencional de hot stamping, ou seja, estampagem quente. E daí, nessa região aqui está o prensa-chapas, aqui está o punção. Então, aqui está esfriando rapidamente, né? Lá no prensa-chapa está esfriando rapidamente. E aqui tem algumas regiões aí que estão quentes. O que vai acontecer? Se a temperatura lá está alta, vai haver um alongamento maior naquela região. E daí a chapa vai mudar a espessura dela. E daí vai ocasionar crinca. Daí eu vi um trabalho japonês lá, que os caras fazendo algumas perfurações na matriz, nas matrizes, para esfriar aqueles lugares que não tem contato. Quer dizer, uma baita, bela solução nessa parte de estampagem quente. É interessante que quando começou, aí, há uns 2 anos atrás, começou no Brasil a estampagem quente, o hot stamping. Aí, de novo, né, eu tinha lá um mestrando entrando e eu tenho que criar um tema para o cara, né? Daí eu disse para o cara assim, vamos
e vamos tentar fazer peças de hot stamping a frio. E vamos ver aqui como é que nós temos que mexer na velocidade, na deformação e tal. Daí eu pedi para um fornecedor de chapa, digo, pode nos conseguir umas chapas aí para a gente fazer teste? O que vocês querem fazer? Digo, quero analisar o teu aço na estampagem a frio. Não, mas esse aço é para estampagem a quente. Digo, não, mas estampagem a quente é muito caro, tem que aquecer, tem aqueles problemas de oxidação, tem não sei o quê, o processo é caro, tá, mais lento, mais demorado. Vamos tentar fazer 2.000 newton por milímetro quadrado na conformação a frio. Não, isso não funciona. Digo, vocês já testaram? Não. Não, mas a chapa é para quente. E o camarada não me deu a chapa. Não acreditou na possibilidade e eu comecei a ver que os alemães estavam fazendo. Alguém da Uzi Minas tem aí? A Uzi Minas, há pouco tempo atrás, começou uma discussão que nós tivemos lá na universidade. A gente tem que começar a estudar a estampagem a frio de aços de alta resistência, para fugir do aquecimento. Digo, puta, eu estava pensando há 2 anos atrás, isso não me deixaram fazer. Não me deram material para fazer. Agora nós estamos tentando conseguir. Mas é interessante. Bom, só para finalizando, quando começou a estampagem a quente, a gente tentou fazer uma cooperação, é outra coisa que no Brasil é difícil de fazer, juntar, aqui eu comecei a tentar falar com os fornecedores de matéria-prima, ver o pessoal da simulação, ver o pessoal do sistema de aquecimento, ver problemas de automação, tem que automar, esse troço é quente, né? Tem 2 processos, direto e indireto e tal, e tem que ter um pouco de automação. As ferramentas usadas daí nesse processo de hot stamping. Bom, máquinas, né? Ensaios e tal, e ensaios metalúrgicos, daí os centros de pesquisa, a união aí, como é que a gente vai trabalhar em conjunto, um resolve um problema, outro resolve outro, e o cliente, né? Quem vai estampar. Do 2 anos, batalhando, eu acho que não... Eu queria primeiro saber, tu topa fazer uma coisa conjunta de umas 30 firmas, mais ou menos, contactadas, acho que 4. Estava a fim de apoiar. Mas é complicado. Bom, então, só para finalizar, eu acho que nós precisamos melhorar bastante o sistema de transferência de conhecimento técnico dos engenheiros, que saem da universidade sem especialização. Nós estamos fazendo isso, acho que o UDO, em parte, também está fazendo isso, tentando acordar o pessoal em tudo que tem de tecnologia atrás dos processos e que não deu tempo. O nosso sistema de universidade não é montado para isso, para especializar a pessoa, nós temos que resolver esse problema. A gente precisa dar um jeito de melhorar a cooperação indústria, ciência e pesquisa. Isso tem que funcionar. Não dá para deixar a universidade trabalhar sozinha num canto e a indústria trabalhar lá no outro canto e esses dois não trabalhar junto. Aí eu dei esse exemplo da Lei do Bem, da Rota 2030, que também, pelo menos a nível do Rio Grande do Sul, das empresas que eu conheço, são pouquíssimas empresas que estão usando. A empresa, eu não sei quantos de vocês conhecem a Lei do Bem, né? É muito simples, é extremamente simples e o pessoal não usa. Se a indústria não lucra nada, bom, aí tudo bem. Mas se a indústria tem lucro, ela pode descontar. Como a pessoa física, nós podemos descontar, a única coisa que nós podemos descontar do imposto de renda ainda permite os gastos com médicos. Pois a indústria consegue descontar do imposto de renda tudo que ela gasta em pesquisa. Chega a 300% lá, o que elas gastaram. Se trabalha com a universidade, desconta também o que paga para a universidade. Se trabalha sozinho, só entre eles, paga os funcionários que trabalham no projeto, ou mesmo não trabalham. Eu analiso esses projetos lá no MCTIC. Não tem como a gente dizer, tem 20 caras trabalhando nesse projeto aqui, isso aí dava para fazer com 3.
e eles descontam o salário, parte dos salários, como se estivessem trabalhando 20 horas por semana no projeto. Não tem como fazer. E eles descontam imposto de renda. Mas o que dói na alma é que várias empresas, porque isso é dinheiro do imposto de renda, que na verdade é dinheiro do povo, que a indústria deixa de pagar e investe lá, né, na própria indústria. Tudo bem, mas o governo está abrindo e está deixando essa oportunidade para as indústrias utilizarem esses recursos para desenvolver pesquisa. Nós só vamos lá uma vez, 2 vezes por ano em Brasília para julgar, para ver, não, realmente isso aí é pesquisa. E o governo é diferente, a lei do bem é diferente da pesquisa que nós entendemos. Pesquisa, doutorado, tem que ser algo inédito. Não. A lei do bem, se tu fizer um desenvolvimento que teu concorrente faz e tu quer fazer igual, isso é pesquisa para a lei do bem. Né? Tu não precisa fazer coisa nova. Tu tem que demonstrar que tu está fazendo uma inovação para a tua empresa. Não é inovação do mundo, inovação para a tua empresa. Então, aí as indústrias não usam. E um dia nós temos que começar a exportar. Não podemos exportar só carne e soja, nós temos que exportar peças. Pessoal, obrigado. Aqui tem meu endereço, se alguém quiser ainda alguma coisa. O Udo coordena agora. Não sei se temos perguntas para esse caso. Eu acho que é um tema bem interessante para a gente debater um pouquinho. Não? Lírio, eu te conheço há um bom tempo, né? E nem sei quanto tempo já. E eu admiro essa tua luta, que eu percebo desde o começo, dessa, vamos chamar de integração empresa-escola, né? Aliás, eu fui, acho que, mordido por essa bactéria também, quando você... Não, sinceridade. Eu lembro que na Alemanha, eu tive em congressos na Alemanha e me chamou a atenção isso. Quer dizer, o camarada que estava aqui no dia do congresso falando, o Lírio lá, ali, no dia seguinte da visita técnica, ele era o diretor da empresa lá que estava abrindo. Quer dizer, ele estava em todas as pontas, né? Ele estava no ciclo de palestras, ele estava na escola e na empresa lá, ele estava lá chefiando, quer dizer, integração plena, né? Total, né? E nós vemos isso. Que luta, né? E no ano que vem eu pretendo, nós pretendemos fazer, juntar alguns eventos nossos que estão mais nessa área de conformação, sob esse guarda-chuva da conformação. E fazer isso em São Paulo. E realmente, eu fico feliz de ver aqui hoje o Uzi Minas está aqui, né? Já é interessante isso. Eu fico bem feliz de ver isso e queria, no ano que vem, trazer mais isso junto, que nem nos teus eventos lá no Sul, né, Lírio? De integrar mais isso, né? Procurar achar uma integração. Realmente fantástico. Muito boa palestra. Te agradeço, Lírio, por isso. Né? Pessoal, hora do coffee. Nós estamos com isso montado lá fora. E depois nos vemos aqui. Ok.